Este é o Painelcast, o podcast da AERP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais um episódio do Painelcast, hoje com José Walter Figueiredo. Eu sou engenheiro agrônomo da turma de 74 da Exalc e trabalho no governo do estado. Trabalhei, agora estou saindo do governo do estado. Trabalhei com um programa que chama Município Verde Azul. Ele nasceu Município Verde. Depois ele transformou o nome, né? Houve uma mudança de nome num município que chama Bocaina. Houve um movimento muito grande da água. E naquele dia resolveram trocar o nome Azul, Verde Azul. E hoje ele continua o programa Município Verde Azul. É um programa do Estado de São Paulo. Quais são as características fundamentais desse programa? Eu poderia citar resumindo, ele é indutor de política pública. O que seria isso? São 75 exercícios. Os municípios têm que desenvolver esses 75 exercícios. Ao desenvolver esses exercícios, eles vão pegando musculatura, vão se desenvolvendo, eles vão virando projetos e programas. A partir desse momento, você começa a buscar recursos. Então, é uma fonte inesgotável do município prover a estrutura de meio ambiente de recursos. Porque a grande dificuldade dos municípios paulistas e dos municípios do Brasil é fazer bons projetos de meio ambiente. Nós não temos projeto. Então você vai captar um recurso, o município quer um financiamento, cadê o projeto? Não tem. É um hábito antigo de tirar esses recursos do Estado via política. Sabe, o político vai lá e fala, arranja um determinado recurso para um determinado município. Isso não prospera mais no Estado. Você precisa ter um projeto. Sim. Sabe, com diagnóstico, com proposta, um projeto. Um projeto técnico, um projeto de engenharia. Entendeu? E o Verde Azul provê os municípios com esse espírito. Começa com uma ação. As ações no Verde Azul, sabe como que elas são? Elas são divididas em 5 itens. Que, na verdade, eu como engenheiro não gosto nem de dar nome nisso, pelo seguinte fato. Que nome que a gente vai dar para uma coisa que chama diagnóstico, proposta, comunicação, execução e resultado. Mas ela é quase que um projeto. Seria um croquis, seria um início, seria a gênese de um... Então eu chamo de gênese de um projeto. Porque no começo era um projeto, mas os municípios tinham dificuldade muito grande. Aí passou a ser isso, eu chamo disso. Aí desenvolvendo essas ações, aí a gente chamou de ações. Essas ações vão virar programas, vão virar projetos, e isso aí vai refletir em políticas públicas, e a partir disso eles vão buscar recursos. Entendeu? É assim que essa é a metodologia que a gente desenvolve no programa Município Verde Azul, para que eles, enfim, façam uma série de atividades no Estado para melhorar a qualidade de vida do povo paulista. E isso, então, tá dentro de tratamento de resíduos sólidos, esgoto tratado, cidades sustentáveis, educação ambiental. Está dentro disso tudo. São 10 assuntos. Então a gente dividiu em 10. 10 para fazer conta, sabe? Porque são 100 pontos dividido por 10, 10 pontos para cada um. Sim. Para não dar a dízima, entendeu? Então poderia ser 11. É difícil. Porque, na verdade, teria que ser 11. Entendeu? A gente juntou a educação ambiental com estrutura, para ter uma linha. Então, são 10 assuntos. Primeiro assunto, cidade sustentável, que é com base no conceito de desenvolvimento sustentável. Outro assunto, estrutura de meio ambiente. Os municípios têm que ter uma casa chamada meio ambiente. Dentro dessa casa tem que ter pessoas resolvendo as questões de meio ambiente. Terceiro assunto, Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é quem vai ajudar o prefeito a organizar a cidade. Metade desse conselho é da estrutura pública, da prefeitura, e a outra metade da sociedade. Depois temos os assuntos, eu falo que é uma flecha, sabe?
A cabeça da flecha é isso aí. A parte de conceito, a parte de estrutura e a parte de conselho. No meio da flecha você tem água, que é um elemento fundamental. Nós somos água, precisamos cuidar da água. O solo, precisamos cuidar do solo. O ar e a arborização urbana, que entrou de gaiato nessa história, entendeu? E que ela tem uma magia fundamental. A arborização urbana é a mais difícil deles tirarem nota. Aí depois vem o solo, né? Não sei se já disse o solo. Aí depois vem resíduos e esgoto. Por que não tem outros assuntos? Porque não é comum. Esses assuntos que eu disse são comuns a todos os municípios. Isso quem nos ensinou foi a universidade. Como é que eu vou comparar para dar nota se eu não puser assuntos que são comuns? Solo, todo município tem. Água, todo mundo tem. Todos esses que eu disse estão em todos. Então eu posso perfeitamente comparar Borá, que tem 840 habitantes, Ribeirão Preto e São Paulo. Esgoto. Vou dar um exemplo. Esgoto, eu mato essa pergunta. Todo mundo faz cocô e xixi em Borá, todo mundo faz cocô e xixi em Ribeirão Preto e todo mundo faz cocô e xixi em São Paulo. Não importa o volume, a quantidade de cocô e xixi e cocô. Importa é quem cuida melhor. Porque é caro para Borá, é caro para Ribeirão e é caro para São Paulo. Aí nós temos um índice que mede que quem cuida melhor, quem coleta melhor e quem cuida melhor, que chama ICTEM. Esse ICTEM é o resumo das 6 ou 7 tarefas que a gente colocou esgoto. Entendeu? Então todas essas divisões, elas têm um começo, meio e fim. Todas têm um resultado. E o resultado é um indicador de se aquela população está cuidando bem. O município que tem 10 é porque cuida bem do cocô e xixi. Então ele tem uma nota boa. O município que joga tudo no rio tem uma nota ruim. Entendeu? Então com isso você vai dizendo para a população, se a gente for trabalhando esse programa até 2028, pois nós podemos reorganizar essas perguntas. E se a gente chegar em 40, com todo o estado fazendo tudo bonitinho, nós vamos ter muito mais qualidade de vida. Assim a gente espera, né? E está indo. E é interessante porque a gente acaba lidando com municípios, né? E foi feito alguma capacitação para os técnicos, porque eu lidando com incorporação, eu sei que existe algumas deficiências em municípios pequenos. Então, o governo trouxe essa capacitação para os técnicos, para poder avaliar, para a cidade conseguir crescer, né, com isso. Capacitação cedo, de tarde, de noite, o dia inteiro, fim de semana, sábado, domingo. É demoníaco. Aula, aula, aula. A vida dos técnicos do programa é capacitar. Por telefone, por rádio, por avião, do que você imaginar. É capacitação o dia inteiro. Nós temos uma capacitação que chama Tira Dúvidas. O pessoal vai lá no estado, senta com os técnicos, eles explicam, aula o tempo inteiro. Capacitação dos municípios, individual, presencial, à distância, é o tempo inteiro. Qual é a falha do programa? Comunicação. Nós não conseguimos falar isso para a população que tem, porque demorou, é um tempo, tudo é tempo, entendeu? Quando a gente ia fazer isso, chegou a Covid. Que a gente ia entrar nas universidades, entrar na população. E é aberto, é público. Aqui em Ribeirão já teve capacitação aqui na IARP, capacitação de município Verde Azul. Nós já capacitamos em todas as cidades paulistas. 1, 2, 3, 10, 20. Eu, para você ter uma ideia, já proferi 1.070 palestras. Eu, que sou um dos 1.070 palestras, falando de Verde Azul. Mas é para um público mais reduzido. É um pessoal técnico, que são agrônomos, engenheiros florestais, arquitetos, advogados, entendeu? Biólogos, ecólogos, todo esse grupo de engenheiros civis, todo esse pessoal dos municípios são intensamente treinados e capacitados. Qual é o problema? Há 4 anos eles mudam. Aí você tem que fazer tudo de novo. Então o Estado não para. É o tempo inteirinho capacitando.
Então, uma pergunta interessante. Esse profissional que estaria responsável, ele é um cargo eletivo, ou seja, com a mudança de prefeito, com a mudança da gerência do município, esses funcionários mudam e aí você perde todo esse treinamento que foi dado. E minha segunda pergunta seria, com relação à pontuação que cada cidade recebe, isso influencia na capacidade dela em tirar recursos do Estado para melhorar essas notas? Interessante essa pergunta pelo seguinte fato. Eu detectei esse problema. No início do programa, havia isso. O prefeito que tem que indicar quem que vai ser o interlocutor, chama interlocutor. E ele indicava um vereador, por exemplo. Eu achava bonito ser interlocutor e ele ficava um mês. Começava a capacitar ele ir embora, porque era aula, e ele pulava fora. Ou então outra pessoa que ele tinha que ser um técnico. E a gente não forçou, porque o Estado é um poder, o federal é outro e o município é outro. Então a gente dizia para ele, você tem que colocar alguém do ramo. Mas por que ele não tinha alguém do ramo? Porque só tinha 27% de estrutura e com gente. Aí os prefeitos começaram a criar estrutura. Quando a gente chegou em 2009, todos os municípios tinham estrutura, devido ao programa. Aí que a gente começou no estado inteirinho um processo de fazer contratação efetivas, de técnicos efetivos. Então, todos os municípios hoje têm toda a gama de técnicos de meio ambiente, engenheiros ambientais, entendeu? Então, isso começou a prosperar no estado de São Paulo. Não havia antes. O programa que empurrou isso. O que aconteceu? Uma das tarefas, respondendo à sua pergunta, uma das tarefas de estrutura reza o seguinte, que todo município paulista tem que ter, no mínimo, um técnico ligado ao meio natural e um técnico ligado à administração, efetivos. Para que essa informação fosse passada de uma administração para outra, quando a gente detectou esse problema. Então, todo município paulista hoje, para ele ter uma notinha, vale uma nota pequena, mas o conjunto das notas é que vai dar a nota 100. Então, ele tem que ter, no mínimo, um técnico ligado ao meio natural e um administrativo. O administrativo, ele vai prevaricar se ele não passar as informações para quem vier depois. Porque ele é do quadro da prefeitura, ele é efetivo, entendeu? Então, qual foi a outra pergunta? Do recurso. Até 2016 era amarrado o recurso. Os municípios que ficavam no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, 20º, tinha um montante de dinheiro fixo para ser dividido. Esse dinheiro já foi 40 milhões. Aí foi diminuindo, ultimamente era 7, 8. Porque é prioridade do Estado, muda a prioridade do governador, ele tira dinheiro, põe noutra coisa, etc. Mas isso foi diminuindo. Até chegar a esse ponto do Estado entender que deveria tirar esse recurso e não, deixou de ser. Mas aí existem outras vantagens. Hoje é uma vantagem extraordinária, um negócio assim, é quase que irracional o que tem hoje no programa. 500 a 600, era 40 milhões quando era muito farturento. Hoje tem 500 a 600 milhões. O que é isso? Tem uma lei no estado de São Paulo que chama de ICMS ecológico, que 1% de tudo que é produzido no estado vai para um fundo. E esse dinheiro é distribuído entre os municípios. Quem estiver fazendo essas lições, essas 75 lições, ele vai ser um banco de informações para o Estado saber. Aí tem uma equação. O que faz parte dessa equação? Muitas variáveis. Vou dar um exemplo de variável. Município que tem um plano de resíduo sólido, vezes 0,1. Eu estou chutando o número, mais. Município que tem plano de Mata Atlântica, que é para recuperação de biodiversidade, vai 0,02. É uma equação. Aí, no final da equação, sai uma porcentagem que você vai ter dos 500 milhões. Então, o município vai 500 milhões, 600 milhões, porque a porcentagem vai aumentar em função da economia. Dividido por 645, dá quase que 1 milhão para cada um. Você percebe?
Os municípios não captaram nenhum recurso ainda, eles não têm noção disso ainda. Tem município que vai pegar 5 milhões, 4 milhões, tem um que não vai pegar nada. Entendeu? Então, isso é extraordinário, isso é novo, é novíssimo, é o último, foi extraordinário esse recurso. Na última reunião que a gente teve aqui de diretoria da associação, veio um rapaz, me ajuda a lembrar de que cidade que ele é? Bom, alguma cidade que faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto, e ele está pedindo ajuda para a gente ajudá-lo a instruir os técnicos, exatamente porque o Estado tem recurso, está disponibilizando, e eles não estão sabendo como se adequar para aplicar para o recurso e aprovar. Eles até tentam, mas estão sempre sendo negados por falta de conhecimento em como fazer essa requisição e ter acesso ao recurso. Não sei se é o recurso do verde e azul, mas também é um recurso relacionado, acho que ao aquífero Guarani, alguma coisa assim, e o pessoal não está conseguindo tirar por falta de conhecimento. Esse recurso técnico. não é do Verde Azul, é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. É do Estado. É uma lei. Só que atendendo o Verde Azul, você está atendendo os requisitos que a lei pede. Entendeu? Foi uma forma que a gente criou para não ficar amarrado, entendeu? Para não ficar um negócio independente. Por quê? Porque quando era distribuído esses 20, 30, 40 milhões, os mesmos ganhavam. Porque eles ficaram expert, entendeu? Ao ponto de um dia eu ligar para o município, o que vocês vão pedir esse ano? Nada, não temos que pedir, já temos tudo. Aí ficou sem sentido você amarrar um recurso ao programa, entendeu? Aí o programa virou de dinheiro. Quem tem, bate pau, faz as coisas direito, que não era errado. Você beneficiar por meritocracia. Mas acabou ficando viciado, entendeu? Era muito difícil você conseguir acesso a esse recurso, porque os municípios que ficavam não queriam perder mais. E essa comunicação, esse programa, ele tem alguma comunicação com a agenda da ONU de 2030? Sim. Eu digo que a ONU copiou do Verde Azul. Sou metido. Porque eu bolei isso aí antes. A agenda do Verde Azul é 2830. Sim. 2840. A agenda da ONU que é até 2030. 2030, entendeu? A nossa é 28. E a dele saiu depois. É uma brincadeira, mas é verdade. Porque, veja bem, é uma agenda. Os municípios paulistas são 3 administrações até 16. De 17 a 28, mais 3 administrações. Municipais, 4, 4, 4. São 12, 12, 12, 12. Então são, se você fizer 12, 12, 12, até 40, entendeu? Para você transformar, o que essas tarefas geram? 22 mil ações que todo dia, todo ano, os municípios estão fazendo. Eles estão fazendo. Agora estamos em 7, 8 mil. Mas quando a gente chegar em 28, tem que ter 22 mil ações em curso no Estado. Todo ano eu vou fazendo. A cada 2 anos eu faço, refaço. Por exemplo, segurança alimentar, que é ligado ao pessoal da agricultura. Nós temos exercício de segurança alimentar, da comida para o povo. São hortas orgânicas, e não precisa ser necessariamente orgânica, mas hortas urbanas. Nós temos tratamento de animais domésticos e silvestres. Você percebe? Isso aí, se todo mundo vai fazendo, são 645 municípios fazendo o mesmo exercício. E repetindo. Mas esse dinheiro, por exemplo, é que eu não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito boba. Mas, por exemplo, assim, esse dinheiro, que cada município que atingir ali a sua meta recebe, esse dinheiro ele é proveniente do quê? Por exemplo, da venda dos materiais reciclados? Não, o dinheiro é de 1% de ICMS. Você vendeu esse microfone, 1% dele vai para o dinheiro. Tudo que é gerado no Estado, tudo. E fica nesse fundo. É imposto, não. É imposto ICMS. 1% vai
para ser distribuído. Entendeu? Vai dar um montante, já 500. Isso aí significa, em 10 anos, 5 bilhões. Nunca o Estado nunca o meio ambiente teve isso, jamais. É muito dinheiro. Mas, por exemplo, a cidade faz a coleta, igual a gente estava comentando. Então, o município vai, faz a coleta da cidade e leva para a cooperativa. Como que é feita, então, essa troca? Porque aí tem o que compra, o que vende. Não, isso é outra coisa, né? Não tem nada a ver a captação do recurso com o exercício. Isso é um exercício do Verde Azul. Alguns exercícios do Verde Azul servem como dados na equação para o recurso. Sim. Recurso é outra coisa. Mas existem outras questões que entram, que beneficiam o município. Entre outras questões. Por exemplo, há recursos, por exemplo, dos municípios que trabalham com mudanças climáticas, por exemplo, que são recursos da Casa Civil. É um recurso mais modesto. Existe, por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz apontamento aos prefeitos que não trabalham as questões ambientais. O Tribunal de Contas é um terror. O pessoal tem pavor, porque ele faz apontamento daquilo que não está sendo feito corretamente. Então, existe uma série de questões. Por exemplo, existe uma lei no Estado de São Paulo que tem uma ligação com a pergunta que ela fez, por exemplo, da ONU, que são as ODSs. Você fazendo o Programa Município Verde Azul, você está atendendo a maioria das ODS da ONU. E tem uma lei no Estado de São Paulo, do governo, que reza que os municípios têm que acatar as ODS da ONU. Então, o Verde Azul não é só o recurso, entendeu? O Verde Azul é qualidade de vida. Sim. Se nós chegarmos lá em 40 com esgoto tratado, com lixo organizado, com água boa, com comida, tudo, a gente vai ter um estado muito melhor. Essa que é a ideia. Tem uma ideia, esse é o conceito, entendeu? De desenvolvimento sustentável, geração de emprego, renda, salário, economia e também as questões naturais. O pessoal acha que meio ambiente é só biodiversidade. É fauna e flora, flora e só fica nisso, entendeu? E não é. O meio ambiente é tudo. Por exemplo, tem a parte de arquitetura, a parte de engenharia, tem 3 exercícios de engenharia civil que é uma tragédia. Entendeu? Porque esse pessoal da engenharia civil tem um raciocínio mais cartesiano. Então é um pessoal mais difícil, um dos exercícios mais difíceis de você lidar. E tem 3 exercícios para a engenharia civil, que é o controle. É você edificar, e para arquitetura e engenharia civil. Você edificar com sustentabilidade. A tinta é sustentável, a cor é sustentável. Isso a gente fica ensinando. O ar entra por lá e sai por lá. Existe como é que é o acesso, a acessibilidade, o teto, a altura, tudo isso a gente, que tem uma pessoa no Estado absolutamente comprometida com essas questões, entendeu? Então são vários exercícios. E isso não é para fazer uma ruptura. É para você ir fazendo com que a cidade discutam isso. E quem vai discutir isso? Não é o engenheiro civil e o arquiteto que opera na cidade, mas o engenheiro civil e arquiteto que opera na prefeitura. Esse que é difícil. Entendeu? Esse que é difícil de entender. A gente está 30 anos lá trabalhando e edificando, só pondo tijolo em cima de tijolo, e ele não quer saber, entendeu? Então ele não quer olhar para a questão sustentável. Acha que sustentável é coisa de maluco, é coisa de meio ambiente moderno, que é bicho grilo. É difícil, é uma quebra de paradigma sem precedente que o programa bate. E o que nós pedimos? Que você faça uma obra pública com pelo menos 14 itens sustentáveis e mostre isso para a sociedade quais são. Então tem que ter torneira economizando, tem que ter uma bola amarela lá em volta e o escrito, olha, tá vendo essa torneira? Tá vendo esse piso? Tá vendo essa cor? Por que é melhor pintar de branco e não de preto? Porque reflete. Ele tem que explicar isso. E ele não gosta. Existe algum tipo de certificação para as construtoras? Por exemplo, se uma construtora adota esse tipo de construção, essa construção mais sustentável, aí existe já, não existe, algumas certificações para esse tipo de sustentabilidade na construção? Existem, mas não no programa. O programa, ele dá o certificado
para o município que opera Entendi. dessa forma. Então, a comunicação está sendo direta com o município. Ela não pega a comunicação com as grandes construtoras, com as grandes empresas. Quem tem que fazer isso é o município. É o município. Entendi. Nós operamos só com o município. E o município que tem que abrir. Se o município abrir isso que você está falando, é o que nós queremos. Vai criando braço. É o objeto final. Sim, e nós não conseguimos fazer isso. Alguns municípios conseguem. Ele tem que envolver a sociedade, entendeu? E tem que fazer com que a logomarca do programa, a logomarca vale dinheiro, business, que a logomarca chegue lá na ponta. Ele, município, pode transferir o certificado para uma empresa. Aqui na IARP a gente teve uma palestra com um senhor que ele estudava o plano diretor de Curitiba. E lá ele fala muito sobre incentivos, como a prefeitura fazia os incentivos para que as construtoras construíssem da forma que eles querem. Até nos locais que eles queriam. Às vezes tem vazios urbanos que eles diminuem os impostos naquele local, ou IPTU progressivo, alguma coisa assim do tipo, para fazer as construtoras construírem nos locais de estudo. Você acha que falta esse tipo de incentivo para que as construtoras entrem no programa de cabeça, ou ainda existe esse tipo de incentivo, mas o pessoal ainda não está tão consciente? Quem vai fazer com que esse incentivo ocorra é o mercado. O mercado é um processo. As pessoas começam cada vez mais a escutar o recado de meio ambiente, que a gente tem que viver com qualidade. Aí ele começa a comprar um edifício que tem um viés sustentável, entendeu? Você começa a comprar esse produto. Isso passa pelo programa, mas nós não chegamos nesse nível. Não chega nesse... Não, mas nós não chegamos porque não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é chegar no município e falar, faça isso, faça isso. Quem faz isso tem nota. Entendi. Entendeu? Quem faz isso tem nota. E é aberto, é livre. É livre, cada um faz o que quer. São 75 exercícios fixos e 10 absolutamente livres. Que ele me conta o que você está fazendo que eu não sei. Entendi. Então não tem esse controle do que o município ele vai fazer para chegar no consumidor final. Por exemplo, você não pode diminuir IPTU. Isso fica por conta do município. Se ele quiser tomar essa atitude para que as construtoras, para que as pessoas entrem nesse tipo de programa, é o município que decide, não tem nada a ver com o Estado. Esse IPTU, IPTU verde, o município que processa o IPTU verde tem um ponto, uma notificação em proatividade de uma dessas, que chama estrutura. Então, na nota de estrutura, ou na nota, por exemplo, de município sustentável, ele pode ter. Mas nós não falamos faça IPTU, porque o Estado não pode falar para o município faça assim ou faça assado. Por isso que os municípios escolheram 75 exercícios que eles se propuseram a fazer. Entendeu? Aí eles vão fazendo. Então, dentro da linha do município, é dividido da seguinte forma, os exercícios. E depois tem a proatividade, que a gente pergunta, e o que você faz de diferente? Entendeu? Aí que ele vai entrar na sociedade. Porque se ele estiver fazendo sozinho, é muito difícil ele fazer. Ele tem que envolver a sociedade para ajudar ele a fazer, porque aí ele pode vender a logomarca. A logomarca do programa é uma logomarca bastante interessante, que é um desenho que vale, por exemplo, agora tem um município, eu esqueci o nome, que ele está vendendo madeira, está exportando madeira. E ele agrega a logomarca e junto com a logomarca vai um portfólio. Falei, esse município está no caminho do desenvolvimento sustentável e ele vai exportar essa madeira para a Europa, madeira de eucalipto, madeira tratada, e ele vai exportar essa madeira e junto vai a logomarca. Ele vai ganhar mais em dólar porque ele tem um certificado do Estado. Se essa madeira vale 10, ela vai valer 12, vai valer 13, eu não sei, metros cúbicos, mas ele vai vender. O município pode vender arroz, o município pode vender açúcar, pode vender café, entendeu? Então ele vai envolver na sociedade.
Ele pode ter uma universidade com a logomarca, falar, essa universidade propaga o discurso de desenvolvimento sustentável. A gente está nesse rumo de sustentabilidade, porque sustentabilidade virou, todo mundo fala de forma sustentável, mas não faz o discurso. Então, o programa faz o discurso. Essa é a tarefa do próximo governador do Estado, de vender o produto, entendeu? De falar, de fazer marketing, de chegar na sociedade. Tem algumas universidades que estão conversando com o Estado. A Unesp, tem a USP, tem algumas particulares que já estão trabalhando com os alunos, já estão fazendo TCC, já tem vários doutorados. Então, nós entramos na universidade e depois vamos partir para a mídia, entendeu? Isso nós tivemos isso em 2008. Fazia parte do grupo uma jornalista, aí depois perdemos, porque o Estado, dependendo de quem está lá, ele tira funcionário, põe funcionário. Então, ultimamente a gente não tinha uma pessoa no grupo trabalhando. Isso é difícil, entendeu? Tinha que ser mais gente. Nessa parte do sustentável, não tem a ver com o programa, mas o Brasil esse ano conseguiu colocar 4 fazendas produtoras de café, que são as primeiras do mundo a terem o selo de sustentabilidade no processo de produção. Então o Brasil realmente é um país aí do futuro nessa parte de sustentabilidade. Minha pergunta é assim, a gente divide o estado, o senhor comentou antes que tem o litoral, dependendo da região onde a gente se encontra no estado, a gente tem algumas necessidades e alguns problemas. Se o senhor fosse nomear quais são as regiões que têm uma pontuação mais alta e quais são as regiões do estado que precisam de uma atenção maior? Tem a região do estado que é pior em função de DH mesmo. É o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba. Então não é problema de dinheiro. O problema é cultural. Eu acho que é cultural. No Vale do Paraíba você tem lá as universidades, várias cidades, alta tecnologia. No Vale da Dutra é uma região difícil. E o Vale do Ribeira, entendeu? Que aí é pobreza mesmo. Muita falta de recurso, deficiente do ponto de vista de pessoas, de quadros, etc. Não tem. O melhor é o interior. Esse interiorzão aí, Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, essa região do centro do estado caminhando para o Paraná, tem mais ou menos 250 municípios agindo rapidamente no programa Município Verde Azul. A meta era 200. E tem mais ou menos uns 150, mais ou menos, e é mais ou menos dividido. Um terço, mas é no estado inteiro, entendeu? Todas as regiões têm município ruim, município bom. Por quê? Vontade política. Você pega um município que, historicamente, tem maus gestores, vereadores e prefeitos, ele fica refém de um pragmatismo, entendeu? De um discurso de fazer as coisas só pelo dinheiro, que era o começo da história. Entendeu? Essa foi uma das razões da gente tirar o recurso alinhado diretamente com a classificação, entendeu? E não é o tamanho que resolve, porque tem um município que tem 3 mil habitantes, que historicamente tem 2 municípios no estado que sempre participaram e sempre tem mais pontos. Um é de 3 mil habitantes. Então não é o tamanho, não é a riqueza, é vontade política. E a vontade política é onde você tem? Na massa crítica de uma população, entendeu? Uma população que tem bons níveis educacionais, que tem boa educação, bons gestores, uma população que escolhe bons mandatários, ao longo do tempo, são as melhores. Isso a gente percebe claramente. Outra questão que a gente percebe, que respondendo essa pergunta sua, porque é generalizado, entendeu? O que a gente percebe claramente, isso eu fico muito feliz de falar, é a melhoria da qualidade dos quadros do estado. Houve uma melhoria quase que exponencial de prefeitos. Em 2007, quando eu comecei o programa, o nível era péssimo do ponto de vista de meio ambiente. Era falso. Era um discurso arranjado, um discurso montado, entendeu? Não era verdadeiro. Hoje, você vê, eu falei de 200, 250 municípios que têm bons gestores. Pessoal que entendeu o recado. A agricultura. A agricultura, em 2007, ela tinha um problema de maus agricultores,
que desenvolviam do ponto de vista só da ganância. Você explora a terra, explora maus produtos, enfim, ganância. Isso mudou. Quem que mudou? O mercado. Quem não se adaptar ao mercado de sustentabilidade vai perder. E assim em todas as áreas, entendeu? É um processo, eu entendo dessa forma, entendeu? A própria população está cobrando. Outra questão, meio ambiente não dá voto. Lógico que dá, porque tira. Você já viu alguém meter o pau em meio ambiente? Alguém falar mal de meio ambiente? Nenhum político faz. Mas também não dá voto para aquele que faz só o discurso de meio ambiente, porque você tem que fazer o discurso de emprego, discurso de geração de renda, etc. Mas se você não acopla o meio ambiente, o que é isso? Desenvolvimento sustentável. Você crescer colocando a variável. Então, não muda. O que muda é a vontade política. Quando há vontade política, está resolvido o problema. É por isso que eu acho que aquela parte que você estava comentando lá dos 10 eixos, a parte de conscientização, de transmitir essa informação para a população, acaba se tornando a que mais vai perpetuar esse movimento dentro das prefeituras ao longo dos anos, porque a população com a consciência começa a cobrar dos seus futuros gestores. Isso chama educação ambiental. Esse é o grande... Para mim, não há outra solução para a gente crescer enquanto país, sair e ir para um primeiro mundo, se a gente não fizer educação ambiental. É a única coisa que vai solucionar. Porque a educação ambiental, ela informa e forma. Informa e forma. E você que vai se conscientizar. Isso é um erro. Eu não vou conscientizar você jamais. Jamais. Eu não enfio na sua cabeça. Nem na sua, nada. Mas eu te informo e formo. Você é que vai, a partir daquele material que você vai tendo, você vai se transformar, então você vai se conscientizar. Esse processo é longo e doloroso. Politicamente inviável, do ponto de vista do voto. O político não tem paciência em 4 anos de fazer isso. Por isso que tem que passar de uma para o outro. O processo, entendeu? E, para mim, a solução é a educação ambiental. E só essa. Isso é um outro problema. Entendeu? Um problema difícil de solucionar. É muito, muito difícil. Porque você tem a educação ambiental formal e não formal. Formal na escola. Isso todo mundo fala, todo mundo, vou pegar as crianças, vou fazer a cabeça das crianças desde cedo para que elas mudem, para que depois, quando ficarem adultos, não adianta você fazer no velho, porque o velho não vai mudar. Tudo errado. Você tem que fazer dos dois, formal e não formal. Não formal, fazer, por exemplo, no agricultor, você quer mudar a cabeça do agricultor, o agricultor que faz agricultura ruim, você tem que mudar ele. Como que você vai mudar? Através da educação, formar e informar. Você dá a informação para ele e forma ele. Aí você vai conseguir mudar. Você vai mudar a engenharia, você vai mudar... Por exemplo, como que... Essa é uma dificuldade incomensurável na engenharia e na arquitetura, você mudar o resíduo. Quando você vai fazer uma planilha, isso é um inferno que a gente faz na cabeça dos engenheiros, dos arquitetos das prefeituras. Você vai fazer uma planilha de custo, você põe lá cimento, cal, areia. Aonde que está a variável ambiental? Na planilha. Você tem que aprender na escola, tem que ter a variável ambiental. Onde é que vai o resíduo? E as consequências disso? Isso faz parte da planilha. Isso tem que vir da faculdade, da formação. Isso tem que vir do prefeito que tem vontade política de mudar isso. Isso é educação ambiental. Entendeu? Se você não fizer isso, você não muda. Porque isso vai ter um reflexo no entorno da cidade. Ande em volta de Ribeirão, vai ver nos canaviais o que tem de entulho da construção civil. Por quê? Porque o pedreiro, o chefe de obras, ele não sabe disso. E ele não tem a informação que isso é ruim, ele leva para lá. Você percebe? Então, é danoso isso. Quem que vai ter que fazer isso? Toda uma sociedade. Por isso que a gente coloca 2040. Por isso que é uma viagem, entendeu? O programa é uma viagem. E você tem que fazer isso. Não, aqui é uma casa, a IARP é uma casa que tem que fazer isso. Ela tem que tomar posse disso. E fazer isso, entendeu? Na parte de engenharia. Fazer com que as pessoas mudem esse comportamento. Entendeu? A sua pergunta vai 2 dias de fala, entendeu? Porque ela traz tudo, entendeu? Mas esse ponto que o senhor trouxe eu acho bem interessante. Se a prefeitura começar a cobrar na aprovação, na liberação de um habite para uma construção,
exatamente, cadê a parte do resíduo? Se não vou liberar, está faltando uma parte do processo. Você já resolveu pelo menos um pequeno dos problemas, né? Talvez seja uma migalha, mas de migalha em migalha a gente chega lá. Através da educação ambiental você ensina e forma. Ensina e forma. E aí a outra forma é você punir. Você tira do bolso também de quem não fizer, entendeu? Então são duas maneiras. Eu sou favorável a você ensinar e formar, ensinar e formar. E depois você tem que ter uma lei para punir. Quem não estiver fazendo, olha, você tem que punir aquela pessoa. Você vai tirar do bolso dela. Tem alguns municípios que estão fazendo uma coisa linda no estado, por exemplo, da engenharia civil. Sabe o que eles fazem? Para você trabalhar na minha cidade, você é pedreiro, você tem que ter uma carteirinha. E você vai pagar um... como é que chama? O imposto de prefeitura, não é ICMS, é o ICSS. É ICSS. Para você trabalhar na prefeitura, você paga um imposto simbólico. Por ano, você vai ter uma carteirinha de pedreiro aqui em Ribeirão e você paga R$20 para você trabalhar. E se você estiver numa obra trabalhando, passar um fiscal da prefeitura, se você não tiver a carteira, você não pode. Você tem que chamar a polícia, você tem que prender, você tem que fazer, você tem que dar multa. Como é que essa pessoa vai ter essa carteira? Ela tem que ir num centro de educação ambiental, a cada 6 meses, tem cidade fazendo isso. E ela tem uma aula de 1 hora. Ela tem que sentar lá e ter uma aula de como proceder com o resíduo. Na obra. Tem que separar na obra terra, material reciclável. Aqui, vê as caçambas. E as caçambas é tudo misturado. E onde que vai a mistura? Quem que vai separar isso? Fica por isso mesmo. A separação na obra, quem que vai fazer? O engenheiro, o arquiteto, o mestre da obra e quem opera. O pintor, o eletricista, eles que tem que ser... Ele tem uma carteirinha. Tem município fazendo isso. É uma coisa linda, muda a cidade. E quem que vai mudar? A educação. Aí os educadores vão falar, é bom você fazer isso, porque você entendeu? E a questão da conscientização também ali daquele prestador de serviço, né? Começa a ter realmente aquela conscientização do canteiro de obras e ele começa a ter um ambiente mais organizado também, né? Sustentável. Exatamente. Mas é interessante a gente abordar isso, porque trabalhando numa construtora que pensa nesse lado sustentável, a gente, além da conscientização, a gente tem que fazer um estudo também do ambiente. Porque, assim, o que a gente estava até conversando esses dias para trás lá na construtora, você faz o estudo, você fala pro seu funcionário onde tem que descartar cada tipo de coisa, mas se o lugar de descarte estiver mais distante do que aonde um outro lugar para ele descartar alguma coisa, também tem essa influência. Então, não é só a educação ambiental, você também tem que fazer um estudo de logística do ambiente que a pessoa está. Porque às vezes você fala assim, você tem que descartar esse papelão no lugar de papelão. Está lá do outro lado o lugar de papelão e aqui tem um lugar de vidro. Tem que viabilizar. Onde que ele vai jogar? Ele vai jogar no mais próximo. Então, esse estudo envolve muito mais do que só você falar assim para o pessoal, papelão é no papelão. o vidro é no vidro. Não, é um estudo muito... É uma logística muito maior, né? Para a gente conseguir atingir esse objetivo final. Quem que vai vender isso aí? Marketing. O marketing da construtora que vai fazer com que quem vai comprar aquele produto da construtora escolha aquela. Aí quem vai fazer? A sociedade. É isso que eu estou falando. A sociedade cobrando, né? Exato. Isso não se faz a curto prazo. E a ambição quebra tudo isso. Porque se fica mais barato eu fazer e ganhar dinheiro, vai tudo por água abaixo. Você percebe? E aí que esse que é o dilema, entendeu? Em toda a área. Pensando em questão de obra, quando a gente pensa em caçamba, a gente tem caçambas que é para receber o entulho de obra, mas que, por exemplo, você está trabalhando com gesso. Você não pode jogar aquele gesso dentro daquela caçamba. Tem uma caçamba própria, porque isso gera multa também, né? Se você, na hora de recolher aquela caçamba de entulho, chega no lugar de descarte com produtos que não como que é a palavra? Aceitável,
isso gera multa também, né? Porque são linhas completamente diferentes de descarte de produto. Então tem isso também, né? Você quer problematizar mais? Você coloca a caçamba lá do lado de fora, você faz todo o treinamento com o pessoal da obra para descarte certo e vem o vizinho e joga o sofá. Aí você tocou num problema que, como que se soluciona isso? Educação. Primeiro, isso é fácil de solucionar. É disciplina, é ordem. Eu, na minha cidade, vou estabelecer a seguinte regra. Para você pedir uma caçamba, você precisa ir na Secretaria do Meio Ambiente e fazer um pedido. Não é em qualquer lugar, na Secretaria do Meio Ambiente. Você vai fazer eu quero utilizar uma caçamba de terra. Não pode ir outra coisa. Tá bom. Aí a Secretaria vai pedir uma ordem para você receber uma caçamba de terra. Já tem alguns municípios fazendo isso. Essa caçamba é fechada. Ela é fechada e tem um cadeado. Se foi você que pediu, você vai ficar responsável pelo cadeado. E ela vai ser fechada, não se joga mais no sofá. É simples assim. Só que as pessoas não fazem isso. Acham que é muito complicado. Não, tem que ser assim. Eu pedi uma caçamba de material reciclável. Ali só pode ter material reciclável, não pode ter terra. E nem pode ter orgânico. Entendeu? E ela tem uma cor diferente e você recebe ela fechada. Imagina, a construtora tem isso aqui, tem alguém lá que toma conta que fica com o cadeado. Ela abre e fecha. É só empurrar. Para você fazer uma tampa de caçamba custa R$30, R$35. E põe um cadeado. Você disciplina e organiza toda uma cidade. Vai fazer isso para você ver politicamente. Politicamente é 2, 3% de que está construindo uma cidade. Quer dizer, não interfere no voto, não interfere na opinião pública. Falta o gestor da cidade, o prefeito da cidade, saber que isso é importante. Sabe por quê? Que vai sobrar para ele. Que isso vai ficar sujando o entorno. E uma hora ele vai ter que limpar, ou então ele recolhe esse material todo junto. Mas isso não é qualquer prefeito que faz. Essa disciplina. Tem que bater duro nessa disciplina, entendeu? Aí tem que chamar todo mundo, tem que chamar a Associação de Engenharia, tem que chamar o pessoal das consultoras, tem que chamar todo mundo e achar um denominador comum para uma solução. Porque na marra, não. Tem que educar, entendeu? É um processo de educação e a prefeitura tem município que faz isso. Tudo separadinho, tudo bonitinho. O prefeito, ele só organiza aquilo. Não é complicado fazer isso, percebe? É disciplina. E o que é mais importante nisso? O brasileiro gosta de ordem e disciplina. Por que não faz? Você põe uma caçamba aí, aparece um gato morto lá em cima, pronto, aquela fedentina estragou todo o material, porque está aberto. E outra coisa, você deixa o material na obra, carrega a caçamba, com o caminhão ali já vai embora. Você não vai ter problema de trânsito. Por que o pessoal da obra não gosta de fazer? Por causa de custo, aumenta o custo. Ao invés de você colocar tudo separado e encher uma caçamba, você vai desviar a gente para fazer isso, você põe tudo misturado e vai embora. O problema é da prefeitura, não é mais da obra. Está errado. Está errado, entendeu? O problema tem que ser da obra, não da prefeitura, entendeu? Esse limite, se o prefeito ou prefeita não quiser uma solução sustentável, ele não consegue fazer, entendeu? Porque os amigos do prefeito que ficam buzinando na orelha dele falam, isso é ruim, isso não vai dar certo. A pressão política, entendeu? Isso desorganiza todo o sistema. Para mim, o melhor modelo de organizar é dessa forma. Isso, o Verde Azul discute tudo isso. Tudo isso que nós estamos falando é discutido no Verde Azul. Qualquer assunto que vocês falarem, o Verde Azul ele discute. E materializa isso em tarefas, entendeu? E como faz para a pessoa que está ouvindo a gente hoje se inteirar mais desse conteúdo, às vezes participar de uma discussão? Onde que ela procura? Qual que é a indicação que você pode trazer para ela? O melhor caminho são os conselhos municipais de meio ambiente. Ele participar dos conselhos municipais de meio ambiente. E esses conselhos municipais de meio ambiente são abertos. Eles não podem ser fechados. Você pode participar como membro ou como ouvinte. Vai lá e opina, etc. Sem problema. Agora, depende muito do gestor, entendeu? Do secretário do meio ambiente,
para aglutinar essas pessoas. Porque não é fácil você abrir para a população e ficar escutando, mas é o melhor caminho. Eu gosto. Você tem que abrir, você tem que discutir, você tem que falar com a população, tem que ter essa abertura. É o melhor caminho, entendeu? E a prefeitura tem que abrir caminhos para que as pessoas se manifestem. E opinem, falem, e verbalizem o que está certo, o que está errado. E aí o gestor que vai executar aquilo que... Porque também não é... O ideal nem sempre é tangível, né? Então, você tem que fazer mecanismo para chegar nesse ideal. Exato. A gente já faz parte de alguns conselhos. Eu faço do CONSEAM, por isso que eu mencionei das hortas urbanas. A gente faz do de habitação e do COMPAC, que é do patrimônio cultural. É o único que é bom fazer parte, né? Porque aquele é deliberativo, então a prefeitura não opina se ela aceita ou não, mas também gera alguns conflitos. Mas todo conselho tem que ser deliberativo. Você não vai... Eu não participo de um conselho que não seja deliberativo. Não vou, nem vou. Tem que mudar, entendeu? Não é? Então, o CONSEAM, que é o de Segurança Nutricional de Ribeirão Preto, ele não é deliberativo, mas eu acho que por ser um conselho muito atuante e plural, tem bastante gente participando sempre, com abertura na Câmara, as proposições que nós fazemos através do conselho são sempre muito bem aceitas. Porque ele vai para a Câmara, né? Isso, vai para a Câmara. Sim, eu entendi. Ele vai para a Câmara que encaminha, entendeu? Sim. Mas porque tem que ter... A Câmara deliberativa, ela decide, entendeu? Sim, ela sim. Porque deliberar e decidir. E o pessoal confunde deliberar com anarquia, né? E também vai instrumentalizar o conselho. Essa é outra dificuldade. Mas eu vejo desse jeito, entendeu? De participar de conselho é fundamental. E qual seria, dentro da estrutura do Estado, tem alguma instituição que ajude mais no projeto? Quem que ajuda? O Estado, como nas prefeituras, tem dificuldade, porque um não conversa com o outro. Mas o ideal era você ter um governo que fizesse com que todos conversassem com todos. Ultimamente, por exemplo, a Secretaria da Agricultura está conversando mais com o meio ambiente. Isso é importante. A agricultura conversar com o meio ambiente, não pode ficar distante. Você tem que ter o planejamento conversando, as estruturas têm que conversar, mas tanto numa prefeitura como no Estado, o que ocorre, na verdade, é o seguinte: a hora que você assume é tanta coisa para você fazer, que você acaba, se você se descuida, ou você começa a fazer só aquilo que cabe a você e deixa de fazer essa interação. Isso é um pecado, entendeu? Isso é muito, muito ruim. Eu acho que esse é um grande problema, conversar, entendeu? As partes conversar. Uma questão que foi importante nesse governo foi, por exemplo, você criar a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Porque ficou todo mundo num balaio só. Entendeu? Ficou água, ficou esgoto, ficou CETESB, SABESP, ficou tudo junto. Você conversa com as pessoas, antes não conversava. Entendeu? Você pedia uma agenda para a SABESP e levava anos. Você não conversava, porque você está para lá, o saneamento. Agora todo mundo conversa todo dia. Você fica todo junto, faz uma reunião, vai todo mundo. Então, são coisas que eu acho que a deficiência é a educação ambiental. Volto sempre nisso, entendeu? Tenho convicção que a única solução para tudo é a educação ambiental. Para tudo, sem exceção. Entendeu? E o que os municípios deveriam ter? Ribeirão Preto, por exemplo, tem 800 mil habitantes, deveria ter pelo menos 16 centros de educação ambiental. A cada 50 mil, essa praça aqui na frente da IARP, deveria ter lá no centro dela uma edificação de um centro de educação ambiental, que abre cedo e o dia inteiro fica passando filme, educando as pessoas passando por lá. Porque aquele pedreiro que vai receber a carteira, ele tinha que passar por aqui e ter uma hora de aula, senão ele não vai receber. Você muda uma cidade, entendeu? Quanto custa isso? Percebe? Quanto custa isso? Você ter pessoas educando o tempo inteiro. Para mim, é a educação ambiental que vai mudar. Eu demorei um pouco para entender isso, entendeu? Eu fiz leis no Estado, eu fiz um monte de coisas.
Eu não sabia disso, não tinha conhecimento do quanto ela é poderosa e quanto que ela é possível. Mas eu vi cidades mudarem, entendeu? Para mim é isso que muda. Precisava ter um governo que olhasse isso, entendesse isso. Para mim a maior solução é a educação ambiental. Eu insisto nisso. José, acho que a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas no mínimo, ou uns 2 dias falando sobre o meio ambiente. Se estivesse tomando uma cerveja, mais tempo. Mais fácil ainda. E um amendoim, ficava o dia inteiro aqui. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Parabéns pelo projeto, por essa mudança, por essa intenção de gerar um ambiente melhor para todo paulista, que se Deus quiser, em 2040, a gente atinge o melhor possível. José, boa noite. Gostaria de agradecer também a conversa, a atenção e todo esse ensinamento. Foi maravilhoso poder conhecer um pouco mais sobre esse programa e, como o Bruno disse, que 2040 seja muito próspero, né, com esse programa. Obrigada. Muito obrigada pela participação. A IARP está de portas abertas, se quiser vir aqui discutir vários assuntos. Eu que agradeço, eu adorei, gostei muito. Se eu pudesse todo lugar falar isso aí, conversar com as pessoas, né? É isso que a gente precisa, de espaço para poder falar o que é o programa, né? Fico à disposição. Obrigada. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram @Painelcast. É isso. Tchau!